Fala pessoal, beleza? Vamos dar início aí ao nosso curso de razão e proporção, né? Dando continuidade ao nosso material, vamos para a parte de razão e proporção. Então, primeiro a gente vai pegar aqui o conceito de razão, ok? Conceitão. Razão e proporção estão intimamente ligados. Quando eu vou tratar de razão, eu vou pensar sempre numa divisão, tá? Então, razão é isso aqui, Eu tenho um número que está para outro número, tá? Lembrando que para a matemática eu tenho que esse número A e esse número B, eles pertencem ao conjunto dos números reais, tá? Se você não viu teoria de conjuntos ainda, você tem que lembrar lá dos conjuntos dos números naturais, né? Números inteiros, números racionais, números irracionais, e todos eles juntos formam o conjunto dos números reais, né? Aqui eu tenho um conjuntinho, separadinho, e todos eles juntos formam o conjunto dos números reais, os números que a gente trabalha normalmente, tá? Tem um outro conjunto ainda um pouquinho maior do que esse. Esse é o conjunto dos números complexos, né? Aí tem que saber se o seu edital vai trabalhar com número complexo. O que é um número complexo? Número complexo é quando a gente tem aquelas raízes assim, raiz de menos 4, né? A gente consegue tirar essa raiz aqui, só que esse número não é real. Ele não pertence a esse conjunto de raiz, ele pertence aos complexos, ok? Tá? Só que todo número complexo, todo número real é complexo, nem todo número complexo é real. Tá? Então, uma razão é uma divisão. Toda vez que a gente falar de razão, a gente vai lembrar de divisão. De A para B, né? A está para B. Lembrando que A e B pertencem ao conjunto dos reais, em que B necessariamente tem que ser diferente de zero, porque a gente não tem divisão por zero. Lembra disso? Então, beleza. Conceito de razão e proporção estão intimamente ligados. Dizemos que a razão de um número A para um número B é o quociente. Então, quociente é o resultado de uma divisão. Por isso que eu falei para você associar a razão à divisão, tá? Em que os números A e B pertencem ao conjunto dos números reais e B necessariamente é diferente de zero. Foi o que eu mostrei aqui para você. Lembrando o seguinte, que isso aqui que a gente montou, numericamente, por exemplo, seria isso aqui, 3 quartos, ou seja, 3 dividido por 4. Isso aqui é a mesma coisa que 3 dividido por 4, né? Deixa eu mudar a cor aqui para você perceber bem. 3 não divide por 4. Então a gente vai colocar um zerinho aqui, bota um zero e uma vírgula. Opa, 30 já dá. 7 vezes 4, 28. Para 30, sobram 2. Bota um zero aqui, não precisa mexer vírgula nenhuma, então ficou 0,75. Beleza? Se você quiser aproveitar e passar esse 0,75, que aqui ele é um número decimal, lembra disso? Decimal. Aqui ele está na forma decimal, aqui ele está na forma fracionária. A forma de razão é a forma fracionária. Decimal aqui, a gente pode transformar ele em porcentagem, ou seja, 0,75 vezes 100, que é a mesma coisa que 75%, andou duas vezes, 75%. Tá? Aí na razão a gente vai ter que ser o Azinho, que é o número que está em cima, é numerador, e o B se chama de denominador. Então o nosso 3 é o nosso numerador, e o nosso 4 aqui é o nosso numerador, no nosso exemplo. Ok? Deixa eu botar aqui exemplo. A gente aproveitou e viu um pouquinho mais de coisa aqui. Então, como eu falei para você, a gente associa a palavra razão a uma divisão, ok? Beleza. A divisão é uma das 4 operações fundamentais da matemática. Pode ser representada da seguinte forma: o algoritmo da divisão. Então, preste atenção que se no teu edital tiver polinômios, é vantajoso você fazer lembrança disso aqui, né? Para a gente poder trabalhar o conceito de divisão de polinômios. Preste atenção que eu vou botar um outro exemplo aqui. A gente dividiu aqui 3 por 4. Vamos fazer uma outra fração aqui,
5 sétimos. Então, vamos lá. 5 dividido por 7, né? Então, preste atenção que agora eu vou fazer passo a passo. Ó, bota o 0, bota um 0, vírgula. É isso? Então, a gente vai botar 7 aqui. Por quê? 7 vezes 7 dá 49. Aí a gente vai e subtrai. Sobra 1. Então, o resto dessa divisão é 1. Ok? Então, ó, dividendo é o nosso 5. Divisor é o nosso 7. Quociente é o nosso 0,7. E resto é o nosso 1. Ok? Então, esse é o algoritmo da divisão. O que acontece? Se a gente fizer um processo inverso aqui, eu tenho que chegar na mesma resposta. Então, se eu multiplicar 0,7 vezes 7 e somar com o resto, isso tem que dar 5. Tá? Então, ó, vê se é o que vai acontecer. Deixa eu botar. Eu acho que eu botei aqui. Não botei não? Não, mas aí eu explico aqui de novo. Então, a razão entre dois números... Ah, não. Deixa eu explicar aqui logo, porque aqui já está diferente. Então, ó, se eu pegar o 1, somar com 0,7 vezes 7, tem que dar o 5. Ou seja, vou botar as letrinhas que estão aqui, tá? Ó, C mais Dzinho, né? Que é o nosso quociente ali, ó. Vezes B tem que ser igual a A. Esse aqui, ó, é o algoritmo da divisão transformada. Esse algoritmo aqui, ó, transformado, né? Fazendo o processo inverso, ó, multiplicando quociente por divisor e somando ao resto. Tem que dar o dividendo. Beleza? Não esquece não. Então vamos para uma anotação aqui, ó. Vou botar aqui como exemplo, só para a gente pegar. A razão entre o número de meninas e a quantidade total de alunos, ó, preste atenção, que ele fala a razão entre o número de meninas. Observe que ele falou o número de meninas primeiro. Então, ó, quem eu escrevo primeiro, quem eu falo primeiro, eu tenho que escrever primeiro, né? Ó, vamos ler. Como o problema falou primeiro o número de meninas e só falou depois alunos, então alunos é o meu total, ele vai sempre para baixo, ok? A gente vai escrever na ordem. Isso porque esse carinha que está em cima, que a gente aprendeu, que a gente chama ele de numerador, tá vendo? Ele vai receber um nome de antecedente aqui pra gente. E o número que está depois, que a gente chama de denominador, a gente vai chamar ele de consequente, ok? Então, ó, vamos lá. Denotamos A, A, 2 pontinhos B, que é a mesma coisa, né? Que é a mesma coisa. Então, isso aqui é igual A está para B, que é a mesma coisa que A barra B. Então, eu posso escrever de qualquer uma dessas três formas, né? As três maneiras de escrita estão corretas e vão representar uma razão. Ok? Tá? Então, ó, antecedente, a gente já falou, e consequente. Ó, escala é uma razão matemática entre o que é produzido em uma determinada representação e aquilo que é correspondente ao objetivo real. Qualquer objeto pode ser relativizado de maneira escalar. Ou seja, a gente está mais acostumado a trabalhar com mapa, né? A gente olha uma cidade lá no mapa, cidade A, por exemplo, e a gente pode transformar ela numa maquete. Então, por exemplo, ela pode ter uma escala de 1 para 1000, né? Ou seja, ela tem 1 centímetro para 1000, ou 1 milímetro, vai depender da unidade que eu esteja usando. Vamos dar uma olhada aqui nesses dois exemplos aqui, ó. Ó, numerador, é o cara que está em cima, e denominador. Então, ó, tá vendo como eu escrevi? 1 para 1000? Olha para cá agora. Vê se não é a mesma coisa. Ah, 1 para 1000. Tá? Então, esse é utilizado em mapa. Principalmente, né, mas eu posso ter em desenhos também, cartografia, vários exemplos aí diferentes. Ó, a escala de um mapa é a relação entre a distância no mapa D e a distância real. Então, ó, escala, que a gente vai chamar de Ezinho, é a distância no mapa sobre a distância real.
sempre assim, tá? Existem outras relações importantes, né? Na matemática, quando a gente trabalha os conceitos de inversamente proporcional e diretamente proporcional, que a gente trabalha mais na regra de 3, isso é uma razão, uma proporção também, tá? Então, vamos para a proporção simples agora. Proporção simples é a igualdade entre duas ou mais razões. Ó. Duas ou mais razões. Tranquilo? Se você estudou o Teorema de Tales, por exemplo, você vai ver que lá no Teorema de Tales a gente trabalha o conceito de razão e proporção assim, ó. A, B, C, D, E e F. Então a gente pode fazer assim, ó. A está para D, assim como B está para E, assim como C está para F. Tá vendo? Tá vendo? Ó, eu peguei 3 razões e coloquei aqui, ó, numa igualdade. Isso quer dizer que eu tenho uma proporção. Porque a proporção é simplesmente a igualdade entre duas ou mais razões, tá vendo? Aqui eu tenho 3. Aqui eu tenho 2. Beleza? Tá? Aqui eu tenho A está para B. Ó, A está para B. E o igual a gente lê assim como C está para D. Ok? Aqui a gente chama de extremo. Aqui a gente chama de extremo. Aqui é meio e aqui é meio. E a propriedade mais importante e que todo mundo normalmente grava, né, é que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, ó, A vezes D, que é um produto, é igual a C vezes B. Então, ó, observe que A é um extremo, D é um extremo, ó, AD. Beleza? C é meio e B é meio. Então, ó, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Ou a gente chama de multiplicação cruzada, a gente chama de cruz-credo, né? Chama de feinho. Dependendo do professor que te ensinou, vai usar uma técnica diferente. Ok? Vamos lá. Vamos olhar agora para as propriedades da razão. Deixa eu só trocar a cor da caneta. Vamos usar um vermelhinho. Então, ó. A primeira propriedade a gente acabou de ver, que é o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Ó, extremo com extremo. Extremo, ó, produto dos extremos. Meio e meio. Produto dos meios. A gente acabou de ver. Beleza? Troca de posição dos extremos. Isso quer dizer o seguinte, que se eu trocar D e A de lugar, isso não vai ter a menor importância. Porque eu vou continuar multiplicando D por A. Ó, olha o que a gente vai fazer aqui. Ó. A está para B, assim como C está para D. Agora eu vou trocar o D e o A de lugar. Presta atenção. D está para B, assim como C está para A. Quando eu multiplicar cruzado, vai ficar A vezes D, igual a B vezes C. Vê se não ficou igualzinho. É a mesma multiplicação, porque a ordem dos fatores não altera o produto. Lembra disso? Vamos lá. Troca de posição entre meios, ou seja, agora eu vou trocar o B com o C. Então vai ficar A está para B, assim como o C subiu, ó. C está para D. É isso? Então, ó, a gente trocou. O C estava aqui embaixo, ele veio para o lado, o B estava aqui do lado, veio para cima, para baixo, tá vendo? Quando eu multiplicar, ó, olha o que vai acontecer. A vezes D é igual B vezes C. E observe que também não houve alteração, ó. A gente tem a mesma multiplicação lá do começo. Veja que são todas iguais as multiplicações, certo? Vamos lá. Frações equivalentes. Se uma fração é equivalente a uma fração reduzida, então elas são proporcionais. Observe o seguinte. A gente aprendeu a vida inteira na escola que se uma fração der para reduzir, a gente vai reduzir. Olha só. 3/15. Observe você que eu posso pegar aqui e dividir o primeiro membro por 3
e o segundo membro também por 3. Por quê? Porque ambos são divisíveis por 3. Logo, eu posso dizer que 3 dividido por 3 é 1, 15 dividido por 3 dá 5. Opa, essa fração aqui, ó, que eu acabei de gerar, ela tem a mesma resposta dessa daqui. Se eu dividir, vai ter a mesma resposta. Quer ver? Vamos fazer um teste. Ó. 3 dividido por 15 e 1 dividido por 5. Vou trocar a cor da caneta e vamos lá. Boto 0, 0, vírgula. Aqui também não dá, boto 0, 0, vírgula. Ó, 2 vezes 15, 30. Para 30, nada. 2 vezes 5, 10. Para 10, nada. Ó, que elas têm o mesmo resultado. Beleza? Agora, preste atenção no seguinte. Que lá na escola, o professor, ele até explica pra gente fração equivalente. Ele sempre mostra isso aqui. Só que ele esquece de mostrar o seguinte. Que se eu tiver, por exemplo, 4 dividido por 5, ao invés de dividir, eu posso multiplicar também. Porque a fração vai ser equivalente. Ou seja, eu multiplico por 2 e eu multiplico por 2. Beleza? 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. Opa, 8 dividido por 10 é a mesma coisa que 0,8. Porque dividir por 10, basta você andar uma vez para a esquerda com a vírgula. Ou seja, eu consegui fazer a divisão aqui, ó, de maneira mais prática, né? Porque eu consegui transformar em base 10. Então, isso aqui é um artifício matemático. É o artifício das frações o quê? Equivalentes. Ok? Beleza. Tranquilo? Aí aqui está mais um resuminho, mas vamos dar uma olhada aqui. Ó. Quando os meios de uma proporção são iguais, a proporção é dita proporção contínua. Então, é mais uma propriedade, tá? Eu vou chamar aqui de P1. Ó, quando os meios de uma proporção são iguais, os meios têm que ser iguais. Beleza? Ó, lembrando que A é extremo, B é meio, C é meio, e D é extremo. Isso quer dizer que para aplicar a propriedade 1, eu tenho A está para B, assim como B está para D. Né? Eles são iguais. Isso quer dizer que eu vou ter A vezes D igual a B ao quadrado. Porque B vezes B é B ao quadrado. Logo, eu tenho que B é igual à média geométrica de A vezes D. Ou seja, a raiz quadrada entre A e D. Beleza? Vamos lá. Neste caso, o número B é a média geométrica. Tá vendo o que eu falei para vocês? Ó? É a média geométrica dos números A e C. O número C é chamado de terceira proporcional. O número C é chamado de terceira proporcional. Ok? O número D é a quarta proporcional dos números A, B e C. O número 10 é a média geométrica entre 2 e 50. Tá vendo? Vamos lá. Ficaria assim, ó. 2 vezes 50 é igual a 10 ao quadrado. Ok? Então, 2 vezes 50 dá 100. E 10 ao quadrado dá 100 também. Ou seja, eu poderia pegar aqui, ó, e fazer o seguinte. 10. Vou jogar a raiz para lá, ó. Tirando o 2 aqui. 2 vezes 50, 100. A raiz de 10 é 10. Logo, 10 é igual a 10. E continua sendo verdade. Ok? Belezinha? Aí eu botei aqui para você, ó. O que é média geométrica, né? Vamos lá. Média geométrica. Botei mais um exemplo aqui, ó. 10 vezes 15 é 150. A raiz de 150 vai ser a média geométrica de x, ó. Média geométrica é isso. Se eu pegasse assim, ó, por exemplo, 3 está para A, assim como A está para 12. Vamos lá. Eu tenho A vezes A ao quadrado. E eu tenho 3 vezes 12. Então, A é igual a raiz, ó. 2 passa para o outro lado. 3 vezes 12, 36. A igual a 6. Então, ó, a média geométrica aqui, ó, entre 3 e 12, se eu te perguntasse, a média geométrica entre 3 e 12 é quanto? 6. Pronto. Isso é média geométrica. Ok? É só você tirar
a raiz quadrada entre dois números. Se forem 3 números, aí você vai tirar a raiz cúbica. Se forem 4 números, você vai tirar a raiz quarta. Se forem 5 números, raiz quinta e assim sucessivamente. Por isso que aqui, ó, na notação de média geométrica, a gente tem que m, eu vou chamar de m barra, tá? Por causa da estatística que chama de m barra. A raiz enésima de x1, x2 até xn, né? Por isso que aqui, ó, o índice é n, aqui é n também, ok? Beleza. Vamos dar uma olhada em mais um pedacinho aqui, mais uma propriedade que eu vou chamar de propriedade de número 3, ok? Ó, a soma dos antecedentes são esses caras que estão em cima, tá vendo? Que a gente chama de numerador. Está para a soma dos consequentes, assim como é o sinal de igual, lembra? Cada antecedente está para o seu consequente. Então vamos lá. Ó, A mais C é a mesma coisa que B mais D. Logo, a gente pode aplicar isso aí para diferença também, tá? Então aqui, ó, eu vou chamar de P3', que é a mesma propriedade, só que aplicada para diferença, ok? Observe que aqui muda apenas o sinal, ó, tá? A gente poderia colocar até assim, ó, A mais ou menos C sobre B mais ou menos D, que eu posso aplicar para as duas, tá vendo? Para a primeira e para a segunda. Beleza? Vamos dar uma olhada aqui nas grandezas rapidinho. Tá? Ó, duas grandezas são diretamente proporcionais. Diretamente é o seguinte: ao passo que uma grandeza cresce, a outra também cresce. Né? Vamos supor que eu esteja andando de casa até a escola. Então, ó, eu estou andando de casa até a escola. Preste atenção. Se eu tiver um percurso de 10 minutos, por exemplo, e nesse percurso eu andei 1 quilômetro, vamos dizer, 1 quilômetro. Isso quer dizer que se eu andar 20 minutos, a regra é que eu ando 2 quilômetros. Se eu andar 30 minutos, 3 quilômetros. Ou seja, o mesmo valor que eu multiplico aqui, ó. Né? Tá vendo? Multipliquei aqui por 2. Opa, virou 2. Se eu multiplicar por 3, vira 30, lá embaixo vira 30. Se eu multiplicar por 4, lá embaixo vira 40 e 4 km. Entendeu? Então, isso é diretamente proporcional. O mesmo número que cresce aqui, cresce aqui. É a mesma multiplicação. Mas vamos ver a definição formal. Duas grandezas são diretamente proporcionais quando a variação de uma implica na variação de outra. Tá vendo? A variação de uma implicou na variação de outra. Na mesma proporção, ó. Na mesma proporção. Aqui, a minha constante, ela foi igual a 2. Mas se eu tivesse feito assim, ó, 30 minutos, 3 quilômetros. Ou seja, a minha variação, né, a minha constante, seria de 3. Ó, eu multipliquei 10 por 3 e 1 por 3. Se fosse 40 minutos, 4 quilômetros, não é isso? Ou seja, o meu K, que é a minha variação, seria de 4. Tranquilo? Pegou a visão? Beleza. Então, fala daí que eu discuto daqui, tá? Vamos lá. Proporção, ou seja, duplicando uma delas, uma outra também duplica. Reduzindo pela metade, a outra também reduz pela metade e assim por diante. Duas grandezas são inversamente proporcionais. O que é inversamente proporcional? É quando a primeira grandeza está crescendo e a segunda está decrescendo. Ou seja, velocidade e tempo. Eu tenho um percurso para percorrer. Só que eu estou olhando para a velocidade. Se eu for na velocidade x, eu vou gastar x minutos. Mas se eu aumentar a velocidade, eu vou gastar menos minutos. Então, conforme eu aumento a velocidade, o tempo diminui. Conforme eu aumento o tempo, a velocidade diminui. Eles são inversamente proporcionais. Belezinha? Então, esses são os conceitos básicos, né, da razão e da proporção. Tranquilo? Vamos dar uma olhada se a gente deixou passar alguma coisa aqui, mas não, vamos dar só uma revisadinha e a gente vai começar a fazer umas questõezinhas, ok? Beleza, a gente não deixou passar nada, então eu vou fechar esse bloco aqui, daqui a pouquinho a gente volta com o próximo bloco fazendo questões, ok? Um abraço e até o próximo bloco.